comer um Mac, uma coquinha zero. Tem que aproveitar esse momento, né? Creque, creque, creque. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um dia para a minha cirurgia, a realização de um sonho, como eu já contei para vocês. Hoje eu vou lá no consultório do bucomaxilo, né, que é o que faz a cirurgia ortognática, o Dr. Paulo, para conversar, né, alinhar todos os pontos que estão faltando e ele contar para vocês como vai ser essa cirurgia. Ele disse que já está com plano 3D de como vai ficar, então ele vai mostrar já um pouquinho da pré-cirurgia. E depois eu vou lá na fisioterapeuta também, para ela já acertar todos os pontos e nós já combinar que a hora que eu sair do centro cirúrgico amanhã, ou no centro cirúrgico, eu acho que é alguma coisa assim, ela já vai lá fazer um procedimento para evitar edema e várias outras coisas. Vem comigo e vamos lá acompanhar todos esses detalhes finais que estão faltando. Depois eu vou fazer minha mala, que eu ainda não fiz. Vou lá comprar as medicações que estão faltando, já para deixar tudo pronto para minha enfermeirinha cuidar de mim aí depois quando voltar para casa, né, Jéssica? É. Vambora. Já vamos deixar tudo pronto. Um segundo. Já vi 10 vezes aqui, ainda não gravei o elevador. Ai, tô nervosa. Aproveitem e vê esse rostinho assim. Vamos chamar. A Graziele é uma paciente classe 3, que a gente fala, quando é macrognata, mas por mais deficiência da maxila. Isso acontece muito quando o paciente é respirador bucal. Ele não consegue respirar muito bem pelo nariz. E a cirurgia ortognática vem favorecer não só a mastigação, mas principalmente a respiração desse tipo de paciente. Um paciente que não tem boa respiração nasal, um paciente que acaba roncando de noite, tendo apneia noturna, ele aumenta o risco de insuficiência cardíaca, o risco de infarto do miocárdio. Então, é uma cirurgia muito bem indicada, que vai favorecer um encaixe melhor dos dentes, uma mastigação melhor e uma boa respiração. Prevenir todos esses problemas que eu falei. Então, o caso dela, então abrindo aqui, a gente vê que na recolocação da maxila, a gente amplia demais a passagem do ar, a narina dela, a abertura da passagem do ar. Quando a gente faz o reposicionamento, a gente amplia muito a entrada do ar, e essa entrada é interna, não vai ficar com um buraco no narizão grande, fica a mesma coisa, porém amplia a passagem do ar. E na parte posterior da maxila, na parte posterior também há uma ampliação, então o ar ele penetra com mais facilidade e ele vai para o pulmão com mais facilidade, por esse reposicionamento da maxila. Aqui está o teu planejamento. Então a gente pega as tuas fotos iniciais, né? Repouso para a gente ver o perfil, o teu lado de rosto, o perfil realmente para ver esse ângulo do nariz com o lábio, para ter noção de quanto que tem de deficiência. O ideal seria um sorriso bem largo para ver o quanto que aparece de dente no teu sorriso. Então, tá lá, tomografia, a gente sobrepõe tomografia e o escaneamento. Essas são as medidas que a gente faz, então a linha média, linha do canino, e a gente faz a partir daqui os traçados que a gente quer de movimentação, tá? As distâncias que nós temos e os traçados que nós vamos criar. Então aqui já tem um avanço da maxila, ó, a gente trouxe ela para frente. O quanto que vai abaixar de cada lado, tá? Ó, vai abaixar aqui, vai abaixar aqui. A pontinha do queixo eu achei melhor girar e levar ele um pouquinho para trás. Essa posição ficou exatamente a posição que é o teu queixo hoje. Mesmo avançando tudo, a pontinha do teu queixo ficou exatamente no mesmo lugar. Porque a gente faz esse mandrake, né? Sim. Olha lá, então vamos baixar 3,5 mm de um lado, 3,61 do outro, quase 4 milímetros desse lado e 3 desse. Por quê? Porque você tem o que a gente chama de quente, que é o plano da oclusão, ele é um pouquinho torto, né? Se a gente olhar a tua maxila, é um pouquinho torta assim. A gente vai descer 1 milímetro a mais desse lado para compensar. E aí vai ficar dessa maneira. Depois, esse sorriso invertido é corrigido na ortodontia. O avanço que a gente vai fazer, né? 6 milímetros desse lado, 4 milímetros. Porque, além de tudo, vai ter uma rotação, né? A gente vai girar ela um pouquinho para acertar o que a gente chama de linha média. Lá no fundo, ó, vai avançar 5,18 de um lado, 6,41 do outro. Tipo, essa parte aqui para frente. Isso, se a gente pegar aqui, é essa região, é esse corte aqui, né?
E toda essa estrutura vem para frente. Então, desde lá do fundo. Quanto que a gente vai avançar lá do fundo? 6 milímetros, 41 de um lado, 5,18 do outro. Então é bastante avanço que tem. Na mandíbula, você tem uma diferença da base. Se você olhar você de frente, o teu lado direito é um pouquinho mais baixo que o teu lado esquerdo, tá? Então a gente vai corrigir isso também. Então na hora de fazer a movimentação, um lado é um pouquinho diferente do outro também, tá? Depois vai ter um videozinho, você vai entender. E olha lá, ó, vamos descer 2 milímetros e recuar 2 milímetros a pontinha do teu queixo. Desce 2 e volta 2. Isso põe ele exatamente na posição que ele é. E assim vai ficar a tua mordida. Encaixadinha. Olha lá, tá vendo que a posição do queixo não vai mudar? Sim. Né? Vai ficar na mesma posição. Só que vai descer essa região aqui. Aqui vem pra frente. E isso é toda essa estrutura vem pra frente, tá? Ai. E aqui vem a parte legal. Que vou ver esse tamanho. A parte boa. A parte boa. Aí, já dá pra ter uma noção. O teu escaneamento ele veio com uma falha de processo, mas daí a gente conseguiu fazer com a própria tomografia, que na tomografia ela faz um perfil do rosto, tá? Conseguimos fazer, então olha lá, a projeção que você vai ter de lábio é essa daqui, ó. A pontinha do nariz tende a arrebitar um pouquinho, tá? Então essa é a diferença de lábio. Indo para outra visão, então olha lá, desce. Tá vendo que essa região é mais larga? Sim. Da mandíbula? Então quando a gente vai olhar aqui de frente, ó, no que a gente faz a correção, fica igual. Traz ela para cima. Porque como desce aqui, aqui também sobe um pouquinho. A gente corrige o quente superior e inferior. E esse é o movimento que a gente vai fazer, ó. Nossa, assim não... Sai daqui para cá. Né? Uma movimentação bem interessante, ó. Daqui, que você é, para cá, ó. Você vê que a mandíbula ela quase não movimenta, né? Então, se a gente optasse por fazer só maxila, daria também. Ia ficar com requinte? Não ia. Porque a gente não ia movimentar o quente, essa base ia continuar mais larga. Né? Isso, esses pequenos detalhes a gente consegue corrigir, né? Foi por isso que depois eu fiquei com aquela coisa do funcional. Sim, é funcional, né? A apneia, parará, papá. O estética depois eu quero... Ajuda bem também, pra né? finalizar, assim, E aqui bem. separado, ó. Só a maxila, o movimento que a gente vai fazer, e só a mandíbula. Ah, então até meu queixinho, vamos... Tem uma pontinha do queixo, vai dar uma ajustadinha. Mas aí, assim, uma pergunta, isso quebra ou é cerrado mesmo? É cerrado? Ah, tá, não é? Não, é tudo muito delicado. É. A gente utiliza um equipamento chamado de piezo. O que é o piezo? O piezo, você já engessou uma parte do corpo? Graças a Deus. Mas já viu tirando gesso? Também não. Nunca viu? Não. É uma serra. Ah, sim, circular. uma redondinha, assim, bem pequena. Ela só vibra, ela não roda, ela vibra. E esse vibrar é o que corta. O piezo funciona dessa maneira. Então, por vibração, ele é extremamente preciso, por vibração ele vai fazendo corte. E aí fica muito bem preciso e é fácil de manusear. Tá? É o equipamento mais moderno que tem para tipo de corte. Antigamente a gente fazia com serra, ainda utilizamos em alguns casos, é serra mesmo, ela faz isso aqui, uma serra elétrica desse tamanho, e mais antigamente a gente fazia com broca. Então foi refinando. Cada vez mais. E hoje, por isso que não tem tanto edema, por isso que não tem tanta parestesia, por isso que o pós-operatório é muito melhor. Além dos acessos serem cada vez menores, e eles só são possíveis ser cada vez menores porque o equipamento que a gente utiliza evoluiu. Então, com esses equipamentos, a gente pode fazer um acesso pequeno, porque se eu entrar com a serra no acesso pequeno, e ela pegar a bochecha, por exemplo, ou o céu da boca, vai cortar, vai dilacerar, vai sangrar pra caramba, a gente não vai ter visão. O piezo eu posso pôr em cima do nervo, ele não vai cortar. Ele só corta aquilo que é duro. Por isso que eu posso fazer um espaço pequenininho, eu entro com o piezo lá dentro, por mais que ele encoste em qualquer outra estrutura, não vai fazer dano nenhum. Ele só vai cortar realmente o osso. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Se o doutor puder voltar um pouquinho ao vídeo ali. Qual? Da mandíbula mesmo? Isso, pode ser esse mesmo. Onde tem esses cortes, no caso, né, que estava explicando ali. Entre o osso de corte ali, tem algum tipo depois
ele calcifica? Como Calcifica. funciona isso no futuro, assim, digamos? É como Esse ele... espacinho, assim, que fica entre a placa, no caso, e o osso ali, no caso, ele calcifica depois? Calcifica depois. O que acontece aqui, ó? Ele faz isso daqui, ó. Tendo superfície de contato, calcifica. O que não acontece? Não acontece isso aqui. Se ficar um vazio entre eles, não calcifica. Que a placa vai deixar... Por isso que a gente pede enxerto, né? Aí. Aonde vai ficar o vazio? O vazio vai ficar aqui, ó. Quando a gente movimenta aqui, olha lá, aqui fica um vazio, né? Olha lá, aqui fica um vazio, fica um gap. Aqui não tem osso com contato com osso. Então a gente coloca o enxerto nessa região aqui. Se eu coloco o enxerto, eu faço uma ponte entre as duas bases ósseas. Esse enxerto vai calcificar e aqui vai ficar um osso só. Ah, entendi. Tá? É a única região. Na maxila, isso acontece quando a gente precisa abaixar a maxila. Quando a gente precisa impactar ou simplesmente avançar, isso não acontece. Mas quando a gente precisa avançar, abaixar a maxila, fica esse vazio, esse gap. Que depois vai ser preenchido com o ossinho, o enxerto e depois calcifica. Deixa eu botar meu óculos aqui. Ou fica feio de óculos? Então agora foi a consulta do Dr. Paulo, como vocês viram na explicação. Daí agora nós vamos lá na fisioterapeuta para já acertar com ela todos os detalhes para a cirurgia amanhã. E ela também vai explicar um pouquinho o que é a fisioterapia pós-cirurgia e o porquê que ela é tão importante para depois, né, ter o acompanhamento e talvez evitar várias complicações graças ao auxílio da fisioterapia. Bora! A ideia da fisioterapia é isso, é a gente tentar dar uma boa condição do organismo responder ao processo de cicatrização. Então, o que a gente vai fazer lá no centro cirúrgico? Fazer a colocação do tape, que são aquelas famosas fitinhas que a gente vê nos atletas, né? Elas têm inúmeras funções. Então, tudo vai depender da forma como a gente vai colocar no paciente, né? Então, quando a gente tá lá, tu vai fazer a cirurgia, eu vou estar lá contigo. Normalmente eu chego ali no finalzinho, faltando uns 40 minutos, uma hora para finalizar a cirurgia. Eu converso com o cirurgião para ver se correu tudo bem, para ver como que foi o processo, se teve muito sangramento, se teve alguma área que ele precisou manipular um pouquinho mais ou não, porque eu sei que tem aquela região eu vou precisar dar mais atenção no processo do pós-operatório, né? Aí depois disso eu vou fazer o teu atendimento. Então, no primeiro momento, a ideia é fazer a colocação do tape. O que essa fita vai fazer? Ela vai controlar a fase inflamatória. Quando a gente tem a cirurgia, a gente tem uma lesão, é um trauma. E o organismo ele vai responder a esse trauma. Essa resposta é a cicatrização. Essa cicatrização é dividida em fases. Então, a primeira fase é a fase inflamatória, que são as características que tu vai perceber. Dor, inchaço, uma sensação às vezes de prostração, assim, então os 3, 4 primeiros dias ali tu vai te sentir mais debilitada, mais fraca, mais frágil, que é o que a gente fala que tu tá passando pelo pico dessa fase inflamatória. Depois esses processos vão melhorando, daí tu vai entrando em outras fases dentro da cicatrização. Então, as outras fases, elas são dependentes da primeira, que é a fase inflamatória. Então, se eu consigo controlar com a fita, com o tape, essa fase inflamatória, as demais fases vão ser mais tranquilas, tá? Então, o processo de cicatrização é melhor, menos chance de uma intercorrência, menos chance de uma aderência, de uma fibrose, tá? Então, a gente consegue recuperar melhor. Então, essa é a ideia da fisioterapia, a gente fazer esse primeiro controle da fase inflamatória. Então, o teu organismo ele vai até inchar, mas menos do que se tu não estivesse fazendo. Depois, quando tu estiveres aqui na clínica para fazer em si o processo da reabilitação, aí a gente tem outras características e funções, outros objetivos. A gente vai avaliando a tua evolução. Então, o que vai ser o meu objetivo depois? Devolver função, né? Porque tu vai perceber que vai diminuir um pouquinho a função da boca, da mastigação, do abrir e fechar, do sorrir, né? Porque essa estrutura muscular e estrutura óssea vai estar comprometida. Então a gente vai devagarzinho devolvendo função.
melhorando a questão do padrão de respiração, da estrutura muscular, né? Então a gente devolve função para que o paciente, depois com 30 dias de pós-operatório, 60 dias de pós-operatório, tenha uma melhor função do que antes da cirurgia, né? Então a gente não pode pensar que vai fazer a cirurgia e o organismo vai dar conta sozinho. A fisioterapia vai te auxiliar com estímulos, e aí os estímulos são inúmeros. Exercícios, estímulo manual, então a gente vem com técnicas manuais, o uso do taping novamente, o uso de laser, tudo isso para que a gente favoreça esse processo de cicatrização e tu tenhas uma boa evolução no final de tudo, digamos assim, quando tu chegar lá na fase final que o teu cirurgião vai falar assim, olha, tá tudo ok, alta, tu vai fazer a tua movimentação, abrir, fechar a boca, sorrir, mastigar, falar, e tu vai perceber que isso tudo é normal, que não tem nenhuma sensação diferente comparado ao antes da cirurgia, tá? Como vocês viram, já passei pela consulta da fisioterapeuta, muito bem explicado, todas as dúvidas solucionadas. Agora, com o coração bem mais aliviado, assim, com toda a explicação que ela me deu do uso do tape, o porquê da fisioterapia pós-cirurgia. O coração tá calmo, porém... Não calmo, porém nervoso. Isso, sim, ele tá um pouco mais acelerado, eu acho, hoje. Não sei, mas tô um pouco mais tranquila depois dessa consulta com ela. Tanto que agora no final ela até me explicou que amanhã, quando eu acordar da anestesia, é ela que vai estar lá, é ela que vai conversar. Ela já vai dar uma atenção lá mesmo no centro cirúrgico, isso é muito importante. Gostei muito de ver do jeito que ela trabalha, que ela é assim, que ela vai lá, que ela conversa, né? Que ela já explica lá, já tenta acordar, já ensina o paciente lá. Já ensina, não, o paciente já sabe respirar, né? Mas toma essa... Ela dá os primeiros passos aí. Isso, assim, né, Jéssica? Ela dá já essa ajuda pra você já não acordar apavorado. Não tô respirando. Não. Sem saber o que fazer. Isso, ela já ajuda. Então, assim, tô com o coração... Depois de conversar com o Dr. Paulo também, já fiquei... Ver todo aquele projeto, já fiquei 50% mais calma. Aí agora, cheguei depois dessa conversa, desse acolhimento dela. Já tô mais respirando. Agora vamos pra casa. Tem a nossa mala para fazer, tem todas as medicações que a gente já comprou, que eu também vou falar um pouquinho para vocês desse lance da medicação, que querendo ou não, você já tem que estar preparada para isso também, que tudo custa bastante. Se você quer que eu fale sobre o valor da cirurgia, como foi a cirurgia, se foi pelo plano, se foi particular, deixe nos comentários, não esqueça, deixe nos comentários aí, Grazi, como é que foi? Já faz as perguntas lá que um dia eu vou abrir o vídeo e vou responder todas as perguntas da caixinha, tá bom? Então agora vamos pra casa, que hoje à noite ainda eu quero ir na missa. Porque a gente precisa sempre de proteção, né? Pra tudo na vida da gente dar certo. Bora pra casa.